Pontos-chave sulcais em microneurocirurgia das lesões cerebrais intrínsecas. Aula apresentada pelo professor Guilherme Carvalhal Ribas, no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje a gente tem o palestrante professor Guilherme Carvalhal Ribas. O professor Guilherme é neurocirurgião, livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e se dedica mais ao Hospital Albert Einstein. E hoje ele vai comentar mais sobre os pontos craniométricos, né, os pontos da relação crânio-sulcal, que podem guiar o neurocirurgião aí para identificar as lesões neurocirúrgicas profundas, tanto as superficiais quanto as profundas. Professor Guilherme, obrigado, é um prazer ter você. Bem, antes eu queria agradecer o convite, agradecer vocês todos, é um prazer falar para o pessoal do HC, onde eu tive uma convivência enorme, grande parte da minha vida, e aos amigos que estão me ouvindo, ouvi o En falando aí, muito obrigado pelo convite, pela presença, e eu vou começar aqui com o meu primeiro slide. Por favor. Eu entrei com o e-mail da minha mulher, mas é o En que está falando. Então, para os nossos residentes, o pessoal mais novo que não conhece, então, o Dr. Guilherme, quando eu era residente, que nem vocês agora, ele era o supervisor pronto-socorro, acho que mais ou menos que nem como se fosse o Paiva hoje em dia. Claro, tem o Dr. Almir, sempre esteve lá, e tem outro supervisor que era o Dr. Guilherme. E, além disso, ele fazia parte do grupo da cirurgia vascular. Então, eu só queria mostrar que foi uma pessoa muito importante na minha carreira, né, aprendi muito, foi uma pessoa muito importante para o HC. Então, vocês estão vendo gerações, né, passando, inspirando gerações mais novas, tá bom? Então, assim, é um prazer imenso de poder assistir a aula do Dr. Guilherme, tá bem? Muito obrigado por aceitar, né, o convite nosso. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço e é um grande prazer estar com vocês, realmente, com o HC, que eu tenho um carinho particular, uma ligação antiga e particular. E eu, na realidade, vou falar sobre a aplicação de anatomia em cirurgia de lesões cerebrais intrínsecas. E imagino que muitos de vocês talvez já tenham visto essa aula. Mas eu me sinto à vontade. O Ben, por exemplo, deve ter visto 53 vezes. Mas, enfim, eu me sinto à vontade para dar aula, no sentido de que a anatomia é uma coisa que realmente precisa ser sempre revista, revisitada, para a gente cada vez fixar mais. Bom, como todos vocês sabem, o advento da microneurocirurgia tornou os sulcos não só como as marcas limitantes que nós localizamos no córtex cerebral, com a exposição do córtex cerebral, mas também tornou os sulcos mais acesso a lesões profundas. Apesar de nós já sabermos qual é a organização desses sulcos em relação aos seus giros, eles terem uma organização que, interessantemente, só foi mostrada na metade do século passado, mais ou menos, há 100 e poucos anos, há 160 anos, mais ou menos. O grande problema conosco na cirurgia é que esses sulcos são muito difíceis de serem reconhecidos em cirurgia. Não só porque eles estão cobertos de veias e de aracnoide das meninges, mas principalmente porque grande parte desses sulcos são interrompidos e têm uma anatomia relativamente variável. Então, é difícil a gente identificá-los em cirurgia. Evidentemente, hoje em dia, nós temos a tecnologia que nós podemos usar a nosso favor, todos nós temos acesso aos neuronavegadores, ultrassom, uma série de tecnologias que todos nós usamos, mas, evidentemente, essa tecnologia não pode substituir o nosso conhecimento de anatomia, até porque muitas vezes ela não está disponível, outras vezes ela não funciona adequadamente, e nós precisamos da anatomia até para checar se essa tecnologia está realmente nos orientando. Então, nós temos que ter um conhecimento profundo de anatomia neurocirúrgica no sentido de nós nos localizarmos.
E para nós nos localizarmos, em particular, nós usamos a velha topografia crâniocerebral. A topografia crânioencefálica, como vocês sabem, ela teve como pai o Pierre-Paul Broca, em meados do século XIX, que foi quem descreveu a área da linguagem falada e, a partir daí, passou a fazer correlações anatômicas dos sulcos com a superfície craniana. Aqui vocês veem seu trabalho seminal, o artigo que o tornou o pai, vamos dizer assim, da anatomia crânioencefálica, com as coordenadas que ele desenvolveu naquela ocasião. E depois surgiram vários outros autores em vários outros países, em geral do continente europeu, que estava se desenvolvendo mais particularmente naquela ocasião, cada um com seu método, e todos visavam que nós pudéssemos localizar uma craniotomia em função dos achados clínicos semiológicos alterados daquele paciente. Vocês veem aqui, por exemplo, outras escolas, outros métodos da escola francesa, que foi uma escola que se desenvolveu muito. Aqui vocês veem ilustrações dessa linda monografia de topografia crânioencefálica do pai da neurocirurgia, que é considerado Victor Horsley, que é considerado o pai da neurocirurgia. E o que é interessante, tem vários outros que nós, evidentemente, por causa do tempo, não vamos mostrar aqui, mas o que é interessante é que quando nós vamos para as referências atuais, apesar de tudo que tem sido publicado em termos de anatomia microneurocirúrgica, talvez seja o tópico na neurocirurgia que tenha tido mais publicações, seja justamente da anatomia neurocirúrgica, após o advento dos trabalhos do Yassagil e depois com a grande escola do Houghton. É interessante nós vermos que, em relação à topografia crâniocerebral em particular, você só vê pouquíssimas referências, tá certo? Pouquíssimas referências, e, em geral, referências antigas. Vocês veem aqui o capítulo do Houghton, em que, inclusive, o Wen acabou escrevendo na última edição, em que eles, quando vão se referir à anatomia crânioencefálica, eles se referem, na realidade, a estudos antigos, aqui, no caso, um trabalho de 1900, que era uma das coordenadas usadas, o Houghton, em particular, gostava muito disso. Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos revisitar, rever certos pontos craniométricos que já haviam sido descritos e estudar novos pontos que nós descrevemos, agora à luz desse novo conhecimento da microneuroanatomia, fundamentalmente após os adventos dos trabalhos do Yassagil e do Houghton. Então, nós chamamos de crânios de sulco key points, de sulcos-chave cerebrais, não só as extremidades dos sulcos mais importantes, como as extremidades do sulco central aqui, por exemplo, como um encontro de sulcos importantes. E como vocês vão ver, é interessante que quando você tem um encontro de dois sulcos muito importantes, você geralmente tem um alargamento do espaço subaracnoideu. Nós estudamos esses pontos chaves sulcais, não só em relação à convexidade craniana, mas também em relação às estruturas cerebrais profundas. Inicialmente, nós estudamos cerca de 32 trabalhos, isso acabou sendo a nossa tese de docência, e a margem de erro nesses estudos é sempre bem menor do que 2 centímetros. A maior parte desses pontos tem uma correlação menor do que 1 centímetro, o que é bom o suficiente para nós localizarmos uma região e colocarmos uma craniotomia. Então, os objetivos fundamentais desses pontos-chave cerebrais seriam nós identificarmos qualquer lesão em relação aos pontos-chave, sabemos onde pôr as craniotomias e, a partir daí, identificar o sulco mais relacionado com essa lesão, que seria usado apenas como um landmark, como uma referência, ou poderia, eventualmente, ser utilizado também como um acesso microneurocirúrgico. Esses dados estão facilmente achados em algumas nossas publicações, que alguns de vocês aí conhecem, depois nós podemos voltar a isso. E para utilizar esses pontos-chave, nós precisamos saber única e exclusivamente 2 medidas que nós temos que ter sempre em mente. Como nós vamos usar muitos pontos craniométricos, também descritos pelo Broca, vocês lembrem que tem que saber que o Broca, além de ser um neurologista, um cirurgião neurológico, ele era também, na realidade, um antropologista, e ele usava raças, ele estudava raças, diferenças de crânio ao longo das várias raças. Por isso que ele, na realidade, acabou descrevendo os pontos craniométricos, que depois ele acabou utilizando para os estudos em humanos de anatomia crânioencefálica. Vocês todos conhecem o bregma, o lambda, o pistocrânio, esses pontos chaves. Como muitas vezes eles não são obrigatoriamente palpáveis, a sutura coronal, por exemplo, ela é relativamente palpável no seu aspecto mais lateral alto aqui, o bregma nem sempre é palpável.
Então, nós vamos usar muito o Bregman e o Lambda, como vocês vão ver nessa exposição. Então, vocês precisam ter como ideia básica de que num adulto normal, desculpe aqui, num adulto normal, o Bregman, o násium é muito facilmente palpável aqui na base do ápice nasal, e que a distância do násium para o Bregman é em torno de 13 centímetros no adulto. Mais 13 centímetros, nós temos mais ou menos a posição do lambda. Só com essas duas medidas vocês vão ver que vocês facilmente reconhecem os pontos-chave que nós vamos aqui lembrar vocês. Nós começamos com o chamado ponto silviano, que, na realidade, por quê? Porque ele corresponde ao protótipo do que a gente chama um ponto-chave cerebral. O ponto silviano ele foi descrito por esse autor francês aqui no fim do século XIX, e hoje em dia nós chamamos o ponto silviano de ponto silviano anterior, porque existe também um ponto silviano posterior, que acabou sendo denominado com esse nome por Yassar-Gil. Na realidade, o ponto silviano anterior, ele corresponde a um enlargement, um aumento do espaço subaracnoideu ao longo da fissura silviana, tá certo? E, na realidade, esse ponto de vida, a fissura silviana, em um aspecto anterior, na realidade, ou esfenoidal, tá certo? Ou stem, que é o eixo da fissura silviana, na literatura americana, e uma porção posterior ou porção lateral. E desse ponto vocês sempre têm o ramo horizontal e o ramo ascendente anterior. E esse ponto sempre corresponde, na realidade, a um aumento do espaço subaracnoideu, como eu já chamei a atenção de vocês. Então, ele é sempre muito facilmente identificado em cirurgia. Então, sempre que você identifica esse alargamento do espaço subaracnoideu ao longo da fissura silviana, você sabe que lá tem um ponto silviano anterior. Então, obrigatoriamente, tá certo? Você tem aqui o ramo horizontal e o ramo ascendente anterior. Que nem o professor Yassar-Gil sempre insiste, the more you know, the more you see. E nós precisamos nos acostumar, treinar, ver sempre essas dicas anatômicas, na exposição do cérebro, nas peças e nas ressonâncias, principalmente, em tudo isso. Então, é geralmente o ponto onde vocês sempre começam a abrir o espaço, a fissura silviana. O Yassar-Gil, num trabalho seminal que ele tem sobre a fissura silviana, que é dividido em 3 partes, ele sempre chama a atenção que, nesse ponto, você costuma ter essas duas veinhas silvianas, essas duas veinhas secundárias se unindo para formar a veia silviana superficial. Então, é um ponto sempre muito fácil de ser identificado. Uma outra coisa muito interessante, um ponto em anatomia, na realidade, não é como um ponto em geometria, nós estamos falando de uma região. Embaixo, exatamente embaixo do ponto silviano anterior, tá certo? Nós temos justamente o ápice da ínsula. Então, quando nós abrimos a fissura silviana, nós sabemos que exatamente embaixo desse ponto existe uma correlação com, na realidade, o ápex da ínsula. Isso é muito importante porque embaixo do ápex da ínsula nós vamos ter o fascículo uncinado anteriormente e o IFOF passando posteriormente. Às vezes, o ápice da ínsula, numa cirurgia, ele não é tão evidente, ele é simplesmente uma área mais flat. Mas você sabe, então, que essa área que está embaixo da região do ponto silviano anterior corresponde, então, ao ápice da ínsula. São relações anatômicas muito, muito constantes que estão sempre lá. Então, onde está esse ponto silviano anterior em relação ao crânio? Ele está exatamente no começo da sutura escamosa. Isso aqui é a sutura escamosa. Isso aqui não é a sutura escamosa. Essa sutura daqui é a sutura que está entre o esfenóide e o temporal. Então, é a sutura esfenotemporal. Como essa sutura aqui, que é a barra do H da região do pitérium não é um ponto, pitérium é uma região. Por isso que pitérium a gente escreve com P minúsculo, Bregman a gente escreve com letra maiúscula, porque é um ponto. Então, esta sutura corresponde à barra central do H do pitérium, ele é a sutura entre o esfenóide e o parietal. Então, é a sutura esfenoparietal. Onde é que está o ponto silviano anterior? O ponto silviano anterior está exatamente no começo da sutura escamosa, exatamente no começo da sutura escamosa. Vocês veem é um outro inseto, vocês veem o ramo ascendente, o ramo horizontal e o ramo ascendente anterior, e atrás a pars, em cima dele a pars triangular. Na frente nós vamos ter a pars operculares e posteriormente nós vamos ter o que eu chamo do mais beautiful you da superfície cerebral, que é essa circunvolução cerebral em forma de U, e a pars operculares.
A pars operculares tem sempre essa forma de U e sempre abriga dentro dela a parte final mais descendente do sulco pré-central. É muito mais fácil nós identificarmos o sulco pré-central entrando na pars operculares do que identificarmos, por exemplo, o sulco central. Nós vamos voltar a isso em alguns momentos. Então, só como um exemplo disso, eu queria mostrar como a aplicação da anatomia é muito importante, muito fácil, e nós devemos ter em mente. Se vocês olham para essa lesão, isso aqui, na realidade, era um cirurgião de cabeça e pescoço da Bahia. Bom, por sorte, nós estamos no começo, então nós estamos falando do primeiro ponto-chave cerebral, que, na verdade, é o mais importante, que é o ponto silviano anterior. Então, para mostrar como isso é facilmente aplicável, eu estou querendo mostrar aqui um caso de um cirurgião de cabeça e pescoço, de 63 anos, que havia nos procurado com um glioblastoma aqui temporal basal posterior, que foi removido, ele foi tratado, e depois uma ressonância feita quase chegando aos 2 anos, ele estava bem, mas a ressonância mostrou essa lesão aqui, que vocês iam chamar inicialmente de frontal. Se nós fôssemos um pouco mais anatômicos, nós chamaríamos de opercular frontal do lado direito. Agora, se nós formos ver essa lesão de uma maneira mais anatômica, nós vamos ver que, além de estar na região opercular, na porção mais anterior da região opercular frontal, ela está sentada em cima da parte mais anterior da ínsula. E, na realidade, se nós formos ver, além dela estar sentada na parte mais anterior da ínsula, nós temos sempre que procurar ver as ressonâncias anatomicamente, treinar essa visão de que o Wen, inclusive, chama muito apropriadamente de visão de raio-x. Se nós formos superficialmente trazendo a superfície cerebral mais para cima, nós vamos ver que essa lesão está exatamente dentro da pars triangulares. Aliás, vocês estão identificando aqui a pars triangulares muito bonita e o beautiful U da pars operculares. Sempre muito claro anatomicamente e tendo dentro dele essa parte mais lateral, mais basal, mais final do sulco pré-central. Então, isso aqui é o sulco pré-central, isso aqui é a pars operculares, aqui nós temos o ponto silviano anterior. Então, na realidade, nós estamos com uma lesão que está embaixo da pars triangulares, mais uma vez, ponto silviano anterior, ramo ascendente anterior, ramo horizontal, pars orbitalis, a beautiful U da pars operculares, sempre tendo dentro dela o sulco pré-central, aqui a pars orbitalis na frente, e a pars triangulares sempre tem esse raminho do sulco frontal inferior. Nós não estamos falando aqui da anatomia dos sulcos e giros, mas o sulco é sempre uma concepção, na realidade. O sulco frontal inferior, por exemplo, como o sulco temporal inferior, ele é sempre um sulco interrompido, são múltiplos segmentos sulcais, diferentes do frontal superior e do temporal superior, que são sulcos mais contínuos, tá certo? Mas nós sempre temos um raminho da sulco frontal inferior entrando dentro da pars triangulares. Nós temos uma suspeita que na realidade, acabamos descrevendo isso. Então, o fato é que agora nós temos uma lesão que nós sabemos que está dentro da pars triangulares. Então, vocês estão vendo aqui a pars triangulares, nesse outro espécime mais retraída, o ponto silviano anterior, olha o beautiful U aqui, com o sulco pré-central aqui. E se nós tirarmos a pars triangulares, nós estamos exatamente na porção anterior da ínsula. Então, nós temos certeza que a nossa lesão está justamente aí. Hoje em dia, vocês podem ir para a suíte neuroradiológica no dia anterior e estudar a anatomia que vocês vão ver no dia seguinte na sua cirurgia. Sempre identifiquem o beautiful U aqui da pars operculares, sulco pré-central, pars triangulares, ponto silviano anterior. E se você vai para a cirurgia, de novo, professor Yassargil, the more you know, the more you see. Você está vendo aqui um aumento da fissura silviana, então, evidentemente, esse é o ponto silviano anterior. Isso aqui é o ramo horizontal, isso aqui é o ramo ascendente anterior, isso aqui é a pars triangulares, que é sempre mais retraída, por isso que você tem esse aumento do subaracnoideu na base da pars triangulares, que corresponde ao ponto silviano anterior. Então, aqui para trás estaria a pars operculares, com o sulco pré-central dentro, evidentemente, the more you know, the more you see. E você está vendo aqui esse raminho aqui, que é o raminho do sulco frontal inferior, que é sempre um sulco interrompido, mas que tem um raminho que entra dentro da pars triangulares. Então, nesse caso, se eu tirar anatomicamente a pars triangulares, eu vou encontrar meu tumor lá dentro, sentado na parte mais anterior da ínsula, dentro da pars triangulares. Então, vocês vejam como a anatomia levou facilmente a vocês entenderem um caso simples. O neuronavegador ia ajudar tremendamente nisso.
Isso não quer dizer que vocês não devam usar o neuronavegador, mas se ele não funcionar, você tem que entender, essa lesão está dentro da parte triangulares. Se eu tirar a parte triangulares, eu vou tirar a lesão e eu vou expor a porção mais anterior da ínsula. Eu estou na parte mais anterior do opérculo frontal. E com isso vocês têm uma remoção anatômica muito precisa da lesão e, mais uma vez, aqui a partes operculares com o sulco pré-central dentro. Muito bem. Mas tem outros dois pontos que são muito importantes para nós identificarmos o resto das circunvoluções frontoperculares. Um ponto muito importante é onde o sulco frontal inferior, que é sempre interrompido, lembre que sulco é um conceito, tá certo? É uma concepção. Todos esses segmentos constituem o que a gente chama de sulco frontal inferior. Quando esse sulco frontal inferior encontra o sulco pré-central, que sempre acaba dentro do Beautiful You, da partes operculares, outra espécie, vocês veem que é sempre assim, esse ponto vocês têm também um alargamento do espaço subaracnoideu, e ele é um ponto muito importante, porque no hemisfério dominante, evidentemente, ele está mostrando o topo da porção articulatória da linguagem, tá certo? E na área motora, que está logo atrás, ele está mostrando justamente a porção da representação orofaríngea, que é uma representação bilateral. Então, é um ponto muito importante. Um outro ponto importante opercular é onde o sulco central iria se projetar na fissura silviana. Vocês estão vendo aqui a fissura silviana, o ponto silviano anterior que nós já falamos, e esse ponto onde o sulco central vai se projetar na fissura silviana é chamado de ponto rolândico inferior. Ponto rolândico inferior. Ponto rolândico inferior. Esses três pontos são muito importantes. E onde estão esses três pontos? O ponto onde o sulco frontal inferior encontra o pré-central está logo atrás de um ponto que o Broca chamou de Stefanion. Stefanion é um ponto muito fácil de ser identificado, vocês não precisam nem lembrar do nome dele, é onde a sutura coronal vai encontrar a linha temporal superior. Vocês estão vendo a linha temporal superior aqui, onde ela encontra a sutura coronal, vocês têm a região do Stefanion. Um pouquinho mais atrás, vocês têm o ponto que corresponde aonde o sulco frontal inferior encontra o sulco pré-central. O ponto rolândico inferior, evidentemente, é muito importante, porque você quer saber aonde que ele se projeta na fissura silviana. Tentem palpar na frente de vocês, mesmos que estão assistindo a aula, uma depressão que vocês têm na frente da orelha, na frente do tragus, certo? Nós chamamos, e onde vocês sentem o pulso temporal. Nós chamamos essa depressão de depressão pré-auricular. Se nós pegarmos uma linha perpendicular dessa depressão pré-auricular e formos um adulto 4 centímetros, nós vamos estar na porção mais alta da sutura escamosa. A porção mais alta da sutura escamosa é justamente aonde se projeta o sulco central. Então, muito fácil. Você está pré-auricular, 4 centímetros mais alto, nós temos a parte mais alta da sutura escamosa, que é onde nós temos o ponto rolândico inferior, que é onde o sulco central se projeta na fissura silviana. 2 centímetros, 2,5 centímetros para frente, eu tenho o ponto silviano anterior, que eu já falei dele. E com isso tudo, você pode facilmente identificar todo o opérculo frontal, inclusive vindo aqui. Olha o ponto silviano anterior, olha o Beautiful You da partes operculares, olha o sulco pré-central, olha o lobo central, que nas ressonâncias sempre aparece como um quadradão. Vocês têm aqui o giro pré-central, o giro pós-central e o giro subcentral, tá certo? Então, tudo isso facilmente identificado a partir desses pontos. Bom, nesse momento, é importante chamar a atenção para essa superfície do lobo temporal que está dentro da fissura, tá certo? Essa superfície é dividida por um giro muito evidente, que é o giro de Heschel, o giro transverso de Heschel. Vocês têm que saber, todos, na realidade, como os sulcos são formados a partir de uma invaginação da superfície cerebral durante a evolução para aumentar a superfície cerebral, e só para vocês saberem como isso é efetivo, 2/3 da superfície cerebral estão incrustada dentro dos sulcos e das fissuras, quando a gente pega também a fissura interhemisférica, todos os girinhos que estão dentro dos sulcos, nós chamamos de giro transverso. Então, esse daqui é o maior giro transverso que nós temos, que é o giro de Heschel, o giro transverso de Heschel, que é a nossa área auditiva primária. E esse giro de Heschel separa a fissura silviana num plano anterior, que é o plano polar, é um plano inclinado, e numa parte posterior, que é um plano mais flat, mais plano e triangular, que é chamado do plano temporal. E o giro temporal, ele então, o giro de Heschel separa a fissura silviana
no que é anterior, vocês vão ter uma fissura silviana oblíqua, fácil de abrir porque é oblíqua. Na parte posterior, vocês vão ter uma fissura silviana mais flat, mais plana, mais difícil de abrir. Então, de novo, sempre pensar anatomicamente. Quando você vê um corte coronal com a fissura aqui oblíqua, é porque você está na frente do giro de Heschel. Quando você tem uma fissura silviana agora horizontal, é porque você está no giro de Heschel ou atrás do giro de Heschel. E uma coisa muito interessante é que o giro de Heschel ele corresponde aqui na superfície do cérebro sempre, na realidade, a uma proeminência. E esta proeminência, como o próprio Wen chamou a atenção num dos trabalhos dele, tem sempre o giro pós-central sentado nesse giro de Heschel. Então, só de ver essa imagem aqui do giro de Heschel, que é esta proeminência, eu sei que isso aqui é o giro pós-central, tá certo? Então, isso aqui é o giro central, isso aqui é o giro subcentral, e olha na frente, de novo, a Beautiful Yield da pars operculares, o suco pré-central aqui dentro, e o suco central, evidentemente, lá atrás. Uma pars triangulares bem pequenininha e muito retraída, e um ponto silviano anterior imenso, o ápex da ínsula dentro dele. Mas, nesse ponto, vocês estão vendo aqui essa proeminência que corresponde ao giro de Heschel. Então, vamos ver esse caso aqui. Vocês estão vendo uma fissura silviana normal desse lado, uma senhora já de idade, 70 anos, que tem um tumor situado, na realidade, aonde? Para ganhar tempo, eu vou dizer que isso é o giro pós-central. Por quê? Porque, olha, na realidade, o giro supramarginal está se continuando aqui, o giro temporal superior se continua com o giro supramarginal, que vocês devem ter aprendido já em aula de sulcos e giros. Insisto, o giro temporal superior ele é contínuo com o giro supramarginal, tá certo? E na frente do giro supramarginal nós temos o giro pós-central. Então, isso aqui é giro pré-central, isso aqui é pars operculares com o sulco pré-central aqui dentro. E aqui a porção silviana anterior, ponto silviano anterior. Então, vocês veem, é um tumor do giro, é um tumor que está no giro pós-central. Se é um tumor que está no giro pós-central, nós estamos, na realidade, sentando no giro de Heschel, e daí para trás. Então, evidentemente, vai estar sentado na parte mais horizontal da fissura silviana. Então, só de eu ver uma ressonância dessa, com um tumor sentado em cima da parte horizontal da fissura silviana, eu tenho a obrigação de saber que esse tumor ele está ou sentado no giro de Heschel ou centrado já no plano temporal. Como é um tumor grande, ele está sentado não só no giro de Heschel, que estaria aqui na frente, mas em todo o plano temporal. E aqui, de novo, vocês veem o giro supramarginal se continuando com o giro temporal superior. Então, para expor esse tumor, anatomicamente, nós já temos todas as referências. Vocês lembram, fosseta pré-auricular, 4 centímetros para cima, nós temos a porção mais alta da sutura escamosa. Então, vocês estão vendo aqui a porção mais alta da sutura escamosa. Então, gente, só de eu ver isso que vocês veem todo dia, eu estou vendo todo o opérculo frontal aqui. Se isso daqui é a parte mais alta da sutura escamosa, é porque isso é o ponto rolândico inferior. Meu sulco central está chegando aqui. Se aqui é o ponto rolândico inferior, o giro de Heschel vai estar aqui. O giro pós-central vai estar aqui. Então, se eu pegar 2,5 centímetros para frente, eu tenho aqui o começo da sutura escamosa, é onde está o meu ponto silviano anterior. Então, eu estou vendo aqui a pars triangulares, estou vendo aqui a pars operculares, estou vendo aqui o giro pré-central, aqui o sulco central, aqui o giro pós-central, e o giro supramarginal aqui para trás. Só de ver essa porção mais alta da sutura escamosa permite que vocês tenham toda essa visualização. Tanto que quando você expõe, o tumor, evidentemente, está lá. Mas, de novo, você demore ou não, demore ou sim, você tem que saber onde você está. Então, você entendeu que esse tumor ele é do giro pós-central, ele está sentado no plano temporal, o giro de Heschel está aqui na frentinha, isso daqui, então, portanto, é giro pré-central, isso daqui é pars operculares, demore ou não, demore ou sim, tá certo? Se eu venho aqui para frente, eu tenho o ponto silviano anterior, na base da pars operculares, isso aqui, evidentemente, é sulco pré-central, e aqui é pars triangulares. Sabendo essas referências, você identifica as circunvoluções. E se nós levantarmos essa abinha da dura mater aqui, nós vamos ver um enlargement do sulco frontal inferior chegando no sulco pré-central. E olha que bonito, o sulco pré-central com uma veinha em cima,
terminando dentro da circunvolução, que é a pars operculares. Isso pode variar anatomicamente, mas está sempre lá. Então, simplesmente, por você saber onde é que é o ponto rolândico inferior, você tem que reconhecer todas as circunvoluções do opérculo frontal. Nesse caso, hemisfério dominante, uma senhora de idade com GBM, nós fizemos só um debooking, aqui usando, na realidade, os sulcos e os giros como referências anatômicas, evidentemente. Aliás, muitos dos casos que eu estou mostrando aqui são casos antigos que eu nem tinha neuronavegador. É realmente uma cirurgia guiada por anatomia. Um outro ponto muito importante que nós queremos falar é onde o sulco frontal superior, que é sempre um sulco, é praticamente sempre um sulco contínuo, tá certo? Às vezes tem interrupções mínimas, mas é um sulco contínuo, é um sulco chamado de completo, porque ele é um sulco muito profundo, e vocês veem, ele chega aqui no um alargamento da fissura do espaço subaracnoideu, que é onde ele encontra o sulco pré-central. O sulco pré-central, ele é sempre um sulco interrompido, porque todos os giros longitudinais da região frontal, eles se inserem no giro pré-central. E quando você tem uma inserção, a inserção mais evidente é essa inserção superficial do giro frontal médio no giro pré-central. Quando você tem uma inserção, evidentemente, você tem uma interrupção do sulco. Então, de novo, o sulco pré-central é um sulco, é uma concepção, é um sulco, é um conceito, e que corresponde a um sulco sempre interrompido, com várias interrupções. A conexão do giro frontal superior com o giro pré-central, geralmente, ela é mais medial, e do giro frontal médio, ela é bem superficial e sempre bem evidente. Então, evidentemente, aqui eu tenho o giro pré-central, aqui tenho o giro pós-central, e aqui eu tenho o lóbulo paracentral, que é um outro beautiful U que eu quero dizer para vocês. Vocês sempre veem essa circunvolução em U aqui, que corresponde ao lóbulo paracentral. E atrás o ramo marginal ascendente do sulco do cíngulo, que delimita o lóbulo paracentral. Mas voltando ao nosso ponto, o ponto onde o sulco pré-central, o sulco frontal superior, encontra o pré-central, ele é um ponto muito importante, porque ele, na realidade, mostra que, na realidade, nós estamos logo atrás, na área motora, inclusive numa região que é chamada de ômega, que é a região onde nós temos, na realidade, a representação cortical da nossa mão. E nós não queremos entrar lá. Vocês sabem que essa região tem muitos tumores que nascem, principalmente gliomas da área motora suplementar, tá certo? E de vários graus, e gliomas malignos são muito frequentes em todo o giro frontal superior, e muitas vezes você vai precisar remover isso com uma região, tá certo? E onde que está esse ponto onde o sulco frontal superior encontra o pré-central? Vocês veem aqui um beautiful ômega, nesse caso, representação da mão. Onde está esse ponto? Esse ponto está a 3 centímetros lateralmente da sutura sagital. A sutura sagital começa aqui no bregma e vai para trás. 3 centímetros e 1,5 a 2 centímetros posteriormente à sutura coronal. É lá que está esse ponto. Então, vamos usar isso para operar esse tumor. Vocês estão vendo que é um tumor de alto grau, que tem como epicentro o giro frontal superior. Até parece que ele pega o giro do cíngulo aqui, tá certo? Ele apaga o sulco frontal superior. Tem uma dúvida se ele vai para o giro frontal médio. Mas vamos operar esse tumor anatomicamente. Eu sempre brinco dizendo, vamos transformar os gliomas nos meningiomas e expor e operar essa região. Um tumor infiltrativo desse, ele justifica que você retire toda uma região, desde que você não esteja, evidentemente, numa área mais eloquente. Então, na realidade, eu quero fazer uma cirurgia anatômica de todo o giro frontal superior. Para isso, primeira coisa, eu tenho que expor a linha média. Se eu deixar um pouquinho de osso aqui, um pouquinho de osso que eu deixo, esse pouquinho de osso vai estar cobrindo quase metade do meu giro frontal superior. Então, eu tenho que expor. Quando você vai operar um meningioma, um aneurisma, você não expõe a fissura, aqui também tem que expor a fissura. E, na realidade, eu quero ir até esse ponto onde o sulco frontal superior encontra o pré-central, porque eu não quero entrar no ômega, eu quero remover essa região aqui anatomicamente. Aliás, caso antigo, nós não tínhamos neuronavegador nisso. Tá? Então, eu quero ir até 3 centímetros lateralmente e 2 centímetros. Este é o ponto onde o meu sulco pré-central está passando aqui. E eu quero remover esta região aqui, que é o giro frontal superior. Então, de novo, demore no, demore si. É muito comum você ter uma veia cobrindo um sulco importante. Nesse caso, uma veia cobrindo o sulco pré-central.
Aqui é o ponto onde estava o Stephanion. O sulco frontal inferior, vocês nunca vão ver direito, porque ele, na realidade, é constituído por múltiplos segmentos, são vários segmentos. Agora, o sulco frontal superior, ele geralmente é bem evidente. Então, você está treinado, então você vê, aqui tem um sulco. Então, evidentemente, esse sulco frontal superior, ele está mais ou menos 3 centímetros da linha média. Muitas vezes você tem um sulco secundário aqui, que é chamado de sulco frontal superior, que é um sulco secundário. O verdadeiro sulco frontal superior é esse daqui. Muito bem. Então, este sulco, na realidade, vai ser uma abertura que você vai fazer para você remover toda essa região aqui. E, no caso, essa veia está cobrindo o sulco pré-central. Você quer chegar até essa região para remover toda essa região. Tá certo? Então, você vai abrir primeiro o sulco frontal superior, que é um sulco sempre muito profundo. Depois você vai ver na linha média, você vai ver o corpo caloso, você vê o giro do símbolo, que no caso aparentemente não tem tumor, vamos ver melhor isso. E depois o que eu faço? Neste caso, eu consegui abrir o sulco do símbolo. Consegui abrir o sulco do símbolo e separar o giro frontal superior do giro do símbolo. E ver que o giro do símbolo não tinha tumor. De novo, o professor Essargil chama a atenção que os gliomas, principalmente os de baixo grau, mas também os de alto grau, eles costumam se situar dentro do que ele chama de um compartimento. E muitas vezes esse compartimento é um giro, principalmente se esse giro é delimitado por sulcos relativamente profundos. Então vocês veem que aqui eu fiz uma remoção anatômica do giro frontal superior, preservei o giro do símbolo todo, aqui vocês estão vendo o caloso, o giro frontal médio, na realidade, não estava com tumor, vocês veem aqui uma ressonância com contraste, eu não tenho tumor no giro frontal médio, vocês veem o giro do símbolo totalmente preservado, uma cirurgia totalmente anatômica no momento que eu não tinha o neonavegador. Então, eu removi aquela região anatômica que abrigava esse glioma de baixo grau, compreendendo a anatomia da região e removendo essa região. Agora, vejam como é importante pensar anatomicamente. Os gliomas de ínsula são sempre um grandíssimo desafio para o neurocirurgião de tumores, tá certo? Então, vocês vejam aqui um glioma de ínsula típico, tá certo? Que vai, na realidade, até aqui perto da cabeça do caudado. Ele é mais relacionado com a porção mais anterior da ínsula. E nós operamos isso como nós operávamos isso anteriormente, que era abrindo a fissura silviana e tentando remover o tumor todo pela fissura silviana. E, na realidade, hoje em dia, nós procuramos fazer mais um acesso transopercular com o paciente acordado, porque essa porção alta do tumor e as porções posteriores é muito difícil de tirar por detalhes que nós não vamos aqui acrescentar nessa aula. O fato é que nós fizemos essa remoção, vocês veem que o tumor, ele adora entrar também nos espaços naturais. Você vê que o tumor abriu o ponto silviano anterior. O tumor abriu. Olha o Beautiful You da pars operculares, o sulco pré-central aqui. No pós-operatório, nós vimos que nós deixamos uma porção grande do tumor aqui. Essa porção alta, ela é facilmente deixada porque é difícil você ter uma retração da fissura silviana para você tirar essa porção alta do glioma de ínsula. Agora, nós resolvemos reoperar esse paciente. Agora, se você for estudar, você vê que, na realidade, essa porção alta está relativamente perto do sulco frontal superior. Nesse caso, não são todos tumores de ínsula que é assim. Mas se você tem um olhar anatômico, você vê que se você for, nesse caso, abrir o sulco frontal superior, você vai facilmente retirar isso aqui, em vez de retrair muito a fissura silviana no lado esquerdo do cérebro desse paciente. Tá certo? Então, o nosso plano foi justamente abrir o sulco frontal superior e até esse ponto, olha um Beautiful ômega aqui, tá certo? E com essa abertura do sulco frontal superior, encontrar o nosso tumor, e com isso vocês veem, nós conseguimos uma remoção grande de toda essa parte aqui. Tá certo? Então, Guilherme, eu acho que deu problema de novo, que alguma outra pessoa apresentou. Calma aí, você vai ter que sair da apresentação e entrar de novo? Espera só um pouquinho. Alguém entrou na apresentação de novo?
Estamos sem som. Sem som nenhum. Felipe, prazer em te ver. Igualmente, Guilherme. Uma revisão anatômica sempre é muito bom, muito bom. E da maneira excelente que você expõe, é fantástico. É um livro de anatomia, com certeza. Ora. Então, obrigado. Deixa eu continuar, eu vou voltar, que talvez tenha sido sem som. Eu estava dizendo que esse ponto onde o sulco pré-central, o sulco frontal superior encontra o pré-central é muito importante para processos mais profundos, tá certo? Se nós formos lembrar, nós sabemos de todos os textos anatômicos que a sutura coronária, na linha média, ela está na altura do forame de Monro. O nosso ponto aqui, ele é mais posterior, então, na realidade, ele está assentado em cima do tálamo, portanto, já no corpo do ventrículo. Então, se vocês abrirem o corpo caloso ou o próprio sulco frontal superior em direção ao ventrículo até este ponto, de novo, onde o pré-central onde o frontal superior encontra o pré-central, vocês vão expor o corpo do ventrículo e o corno anterior. Se por acaso vocês forem para trás desse ponto e retirarem esse pedacinho aqui do lobo paracentral e for abrir o corpo caloso mais para trás, vocês correm o risco de cair na região da pineal, porque vocês sabem que cada átrio é uma câmara, um compartimento mais lateralizado. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse ponto que eu estou mencionando é justamente o ponto mais posterior que você tem que usar para acessar o ventrículo lateral. Então, vamos imaginar essa metástase. Como é que vamos operar essa metástase que, sabidamente, está na cabeça do caudado? Então, vocês vejam quanta informação importante só da gente ver a sutura coronal. Vocês todos aprenderam que a sutura coronal, na linha média, ela está à altura do forame de Monro. Então, só de saber isso, vocês sabem que, na realidade, o corno anterior está aqui na frente. E o corpo do ventrículo está aqui atrás. 2 centímetros para trás e 3 para o lado, que seria aqui, é onde o sulco frontal superior encontra o pré-central. Eu não posso ir mais para trás.
Por isso que a craniotomia tem que ser mais anterior em relação à estrutura coronária do que posterior. Então, eu vou, abro o meu corpo caloso e entro no ventrículo. Se eu vejo o plexo coroide, evidentemente eu tenho que saber que eu estou no corpo do ventrículo, porque eu sei que o plexo coroide acaba no forame de Monro, então, portanto, na frente do forame de Monro, que eu tenho o corno anterior, eu não tenho o plexo coroide. Então, se eu vi plexo coroide, eu estou no corpo do ventrículo. Então, se eu quero tirar a cabeça do caudado, eu tenho que ir mais para frente. Então, se eu reposiciono aqui o meu retrator, eu estou vendo o corno anterior, onde não tem mais plexo coroide. Olha o forame de Monro, com o plexo coroide acabando aqui no fim da fissura coroideia. Vocês sabem que o forame de Monro corresponde ao fim da fissura coroideia. Então, na realidade, o que eu estou vendo? A parede lateral do corno anterior é a cabeça do caudado. Então, eu removendo essa região, eu vou remover minha metástase, tá certo? E vou ter um belo resultado guiado só pela sutura coronária. Só a sutura coronária me identificou, mas o meu ponto aqui é o seguinte: vocês não podem ir mais posteriormente onde o sulco frontal superior encontra o pré-central. Porque se abrirem o corpo caloso posteriormente a esse ponto, vocês já vão cair na região da pineal, na cisterna da pineal. Muito bem, vamos agora ver a região parietal. Na região parietal, eu tenho um sulco muito evidente, profundo, que é o sulco intraparietal. O sulco intraparietal separa a região temporal parietal em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. O sulco intraparietal, praticamente sempre, ele é contínuo com essa porção inferior do sulco pós-central. Tanto que alguns autores chamam tudo isso aqui de sulco intraparietal. Mas, para nós, seguindo a nomenclatura de Ono e de Assargil, isso aqui é sulco pós-central, interrompido aqui e se continua lá superiormente. Mas o que é importante de ter aqui é que o sulco intraparietal é contínuo com o sulco pós-central e divide o lobo parietal num lóbulo parietal inferior e parietal superior. O lóbulo parietal superior é quadradão, tá certo? E lá dentro, na fissura interhemisférica, ele vai ser contínuo com o quê? Com o pré-cúneus. Enquanto que o lóbulo parietal inferior, ele é constituído por dois giros. O giro supramarginal, que é um giro muito constante, e o giro angular, que aqui está bonito com essa imagem de ferradura, mas é um giro mais variável anatomicamente. Então, eu volto à aula de sulcos e giros, que vocês já devem ter visto várias vezes, dizendo, da mesma maneira que o sulco é um conceito, é uma extensão do espaço subaracnoideu, o giro também é um conceito. O giro é uma região do cérebro. Às vezes ela é bem delimitada, como no caso do giro supramarginal, outras vezes ela é mal delimitada, como o giro angular. Mas você tem algumas dicas para você identificar onde você está. Então, vamos voltar um pouco para a aula de sulcos e giros, e vamos lembrar que o giro temporal superior, ele é sempre contínuo com o giro supramarginal. O giro temporal médio, ele é sempre contínuo com o giro angular. O giro temporal inferior, ele é sempre contínuo com o giro occipital inferior. Depois ele dá a volta aqui nessa esquina e vai continuar lá dentro como giro lingual. E, por sua vez, vai continuar como giro parahipocampal. É o que nós chamamos de um grande anel giral inferior. Mas, voltando aqui. Na região parietal, o sulco intraparietal é muito importante. E um ponto importante é onde ele vai se transformar e vai continuar como giro pós-central. Este ponto é um ponto muito importante para nós e corresponde ao ponto onde o sulco frontal superior encontra o pré-central. Vamos ver mais esse ponto. Outro ponto que nós vamos ver claramente é o ponto que nós chamamos de ponto mais proeminente da bossa parietal, que Broca chamou de eurion. Eurion em grego quer dizer o mais distante. Então, palpem em vocês, nós temos uma bossa frontal, uma bossa occipital e uma bossa parietal. Palpem em vocês a bossa parietal. O ponto central da bossa parietal é o eurion. E este ponto, ele está sempre na porção anterior do giro supramarginal. Sempre que você tiver esse ponto aqui, embaixo dele está a porção mais anterior do giro supramarginal, que vai se continuar aqui embaixo com o giro temporal superior. E aquele ponto que eu falei para vocês, que é a transição do sulco intraparietal para o sulco pós-central, eu não estou nem fazendo as contas aqui, vendo se é isso mesmo, mas eu sei que o sulco intraparietal, ele é sempre contínuo com o sulco pós-central. Então, isso aqui é giro pós-central, isso aqui é giro pré-central,
e aqui são os giros longitudinais frontais anteriores. Sulco intraparietal se continua com o pós-central. Este ponto de transição, que é importante, porque eu não quero entrar no giro pós-central, tá certo? E é o ponto que eu vou identificar. Volto ao começo da aula. Os sulcos variam muito anatomicamente, principalmente o sulco intraparietal. Mas esses pontos chaves que eu estou falando para vocês, eles são pontos mais constantes anatomicamente. E este ponto de transição aqui, tá certo? Ele está 6 centímetros para frente do lambda e 5 centímetros lateralmente. Ele está nesta região aqui. Vocês veem que o eurium, que está mais lateral, que é o ponto mais extremo da bossa parietal, é onde está o giro supramarginal, que, evidentemente, ele é sempre inferior, evidentemente, ao sulco intraparietal. Isso, na realidade, essa transição já havia sido descrito pelo Almeft, que é um cirurgião de base de crânio, mas que, quando começou, fez um trabalho muito interessante sobre o estudo anatômico dos sulcos e descreveu essa transição do sulco intraparietal para o sulco pós-central, que nós estamos mostrando aqui. Então, vamos operar anatomicamente este tumor. Vamos entender onde ele está. É um glioma de baixo grau. Vamos ver aqui o lado normal. Se eu estou vendo um sulco correndo longitudinalmente no lobo parietal, isto aqui tem que ser o sulco intraparietal. E eu sei que o sulco intraparietal é contínuo com o sulco pós-central. Então, eu sei que isso é giro pós-central, isso é giro pré-central. Vocês veem como uma dica anatômica já me loca. Se eu tiver um cavernoma aqui, eu tenho que ter... esse cavernoma está no giro pré-central, não tenho dúvida. E para trás do sulco pós-central, eu tenho o giro supramarginal, eu tenho o giro, aliás, o giro supramarginal e o giro angular. Então, vocês estão vendo aqui o giro angular e estão vendo aqui o giro supramarginal. Vocês estão identificando só porque vocês identificaram o intraparietal e sabem que ele é contínuo com o pós-central. Então, identificaram todas essas circunvoluções. Aqui nós estamos vendo no axial que esse tumor está no lóbulo parietal inferior, porque ele está lateral ao sulco intraparietal. Quando nós vamos para o sagital, nós estamos vendo que, eu estou vendo o quadradão aqui, que é o lobo central, então eu já sei que isso é giro pós-central, isso é giro pré-central, isso é sulco central. E estou vendo que o meu tumor está no giro supramarginal. E como o Yarsargil falou, ele está mantido nesse compartimento. Lembre que o giro temporal superior é contínuo com o giro supramarginal. E o giro temporal médio é contínuo com o giro angular, que é esta região aqui. Então, sabedor que um tumor está dentro de um compartimento, eu já espero que esse tumor esteja só no giro supramarginal e não no giro angular. Pode até ser, pode não ser assim, mas em geral é assim. Então, o que eu quero fazer nesse caso é uma remoção anatômica do giro supramarginal. É um caso antigo, eu não tinha neuronavegador. Então, para isso, eu quero expor o fim da fissura silviana. Eu quero, para quê? Para ver onde está a transição do giro supramarginal para o giro temporal superior. Quero expor o sulco intraparietal, descer para o pós-central, o sulco intermediário de Jensen, que eu não falei até agora, que é o sulco que separa o giro supramarginal do giro angular. Vejam aqui o giro temporal médio, se continuando com o giro angular. Então, eu quero fazer uma remoção anatômica do giro supramarginal. Bom, eu estou vendo aqui o ponto mais proeminente da minha bossa parietal. Então, só de ver isto, eu sei que o giro supramarginal está aqui embaixo. Então, para quem gosta de craniotomia pequena, é só fazer um corte e uma incisão aqui e vai estar em cima do tumor. Mas eu quero expor todos os sulcos, porque eu quero remover anatomicamente o giro supramarginal. Eu não tinha neuronavegador aqui. E mesmo se tivesse, também faria assim. Aqui eu estou em a fosseta pré-auricular. Se eu venho para cima, eu vou ter o ponto rolândico inferior em cima da sutura escamosa. O fim da minha fissura silviana vai estar posterior aqui. Aqui vai estar o fim da minha fissura silviana. Então, meu giro temporal superior aqui vai se continuar, vai dar a volta na fissura e vai continuar com o giro supramarginal aqui. O ponto onde o sulco intraparietal se transforma no pós-central, ele está 6 centímetros para cá, 5 para cá. Daria aqui. Mas como eu vi que tem um efeito de massa, eu já pus ele mais para cá. Então, com isso, eu sei mais ou menos onde eu estou no cérebro, faço a minha craniotomia. Vocês estão vendo aqui a parte mais alta da minha bossa parietal. Olha o eurium aqui. O eurium está sempre acima do giro supramarginal. Então, eu tirando essa janela do osso, eu vou expor o meu giro supramarginal.
É muito comum ter uma veia grande correndo em cima do sulco intraparietal, e eu sei que o sulco intraparietal vai me levar para o pó central. Olha o fim da fissura silviana aqui. Então, aqui estaria o giro temporal superior se continuando com o giro supramarginal. Eu estou vendo um sulco aqui, então isso aqui é giro angular, isso aqui é o giro supramarginal que eu quero remover. Eu já estudei o meu caso e eu sei que esse tumor está só no giro supramarginal. Então, olha, o fim da fissura silviana aqui. Então, isto daqui é a comunicação do giro temporal superior se continuando com o giro supramarginal. Eu já abri o sulco intermediário de Jensen, eu achei um sulco aqui, abri, eu não abri cérebro aqui, eu abri um sulco. Então, eu estou delimitando todo o meu giro supramarginal aqui. Falta eu abrir o sulco intraparietal, que está aqui em cima. Então, vejam, aqui eu estou abrindo o meu sulco intraparietal, vocês vejam como ele é profundo. E se eu continuar ao longo dessa veia aqui, eu sei que eu vou dar no sulco pós-central, sempre. Sempre vou dar no sulco pós-central aqui. Tá certo? Então, eu continuo, corto aqui, entro no meu sulco pós-central, corto essa prega de comunicação do giro temporal superior com o giro supramarginal, faço um peeling aqui na substância branca normal, tá certo? Até chegar na sua, e fiz uma remoção anatômica do meu giro supramarginal. Fiz uma remoção anatômica do meu giro supramarginal. Vocês estão vendo aqui o lobo central com o giro pós, o giro pré, o beautiful you da pares operculares, a região do giro angular preservada e uma remoção anatômica do giro supramarginal. Essa não é a única maneira de operar esses casos, evidentemente. Mas essa é uma maneira anatômica de você saber. Você pode usar os sulcos só como landmarks e fazer um debooking do giro, se você quiser. Só que eu acho que você trabalhando nos limites do tumor, você sempre vai ter o tumor inteiro, na realidade, sob controle, não vai se perder anatomicamente. Mas esse ponto, como o ponto aqui do sulco frontal superior, ele é muito interessante para os acessos ao átrio ventricular. Ao átrio ventricular. Novamente, esse ponto onde o sulco intraparietal se continua com o pós-central, ele está 6 centímetros na frente do lambda e 5 centímetros lateralmente. E vocês lembrem da aula de sulcos e giros, que os sulcos da superfície superolateral e da base, eles estão sempre nos orientando para a cavidade ventricular mais próxima. Então, se eu entrar pelo sulco intraparietal, eu vou em direção ao átrio. Se eu entrar na porção mais anterior do sulco intraparietal. Então, vamos operar esse tumor, que era um asteostoma pilocítico, dos raros que se comportaram malignamente, existem alguns que se comportam malignamente, que tinha sido operado por um acesso transcaloso anterior, com pouca remoção, era um tumor muito duro, e que voltou a crescer, ocupando basicamente o átrio ventricular, o corpo do ventrículo e o átrio ventricular, aqui do lado esquerdo. Então, o que eu quero? Eu quero abrir este ponto onde o sulco intraparietal se transforma no pós-central. É nesta transição. Se eu abrir aqui o sulco intraparietal mais posterior, quanto mais posterior eu for no sulco intraparietal, mais eu estou fugindo do átrio. O segredo é se manter nessa porção mais anterior do intraparietal, onde ele se transforma em supramarginal. Justamente onde está situado 6 centímetros para frente do bregma, do lambda, e 5 centímetros lateralmente. Esse ponto. Eu quero aqui que ele está se transformando. Aqui é o ponto que mais facilmente vai me levar ao átrio. Então, se vocês que estão começando, os mais jovens, quiserem acessar o átrio, esse é o ponto mais próximo do átrio. Esse é o ponto mais próximo do átrio. Então, vamos voltar ao nosso tumor. Nós estamos aqui do lado esquerdo, então aqui está a linha média. Vamos reconhecer o sulco. O sulco intraparietal está aqui, ó, bem evidente, sulco intraparietal. Mas eu quero ir na parte anterior dele. Mas, de novo, vocês veem, é comum ter uma veia me mostrando onde está o sulco pós-central. Então, este é o ponto-chave. Este é o ponto-chave para eu chegar no átrio. Se eu abrir aqui, eu já vou estar atrás do átrio. Eu tenho que abrir aqui na frente. Tá certo? É claro que a anatomia não tira neurofisiologia, estimulação, ultrassom, neuronavegador, não tira nada disso. Vocês veem aqui o ultrassom nós usando para tumores intraventriculares, mas quando você está lá, o que interessa é a anatomia. Então, olha, vocês estão vendo, eu estou abrindo tudo o sulco intraparietal, mas essa porção mais anterior, perto do pós, é aqui que, na realidade, vai me levar para o átrio. Então, eu começo abrindo substância branca. Na hora que fica escuro,
você sabe que você chegou no epêdima. Aí você relaxa, porque você sabe que você está no lugar certo. Aí, na realidade, você expõe o tumor dentro do átrio, e a partir daí é trabalhão. Vocês estão vendo aqui o plexo coroide atrás do tálamo, isso aqui já é pulvinar do tálamo, tá certo? E depois vocês veem uma abertura do sulco muito pequenininha, me possibilitou, na realidade, tirar esse tumor inteiro que estava sentado no átrio. Então, vocês veem que esse ponto onde o intraparietal encontra o pós-central, se continua com o pós-central, é um ponto muito importante também para acessos profundos para o átrio ventricular. Vocês veem aqui essa porção mais posterior, mais anterior do sulco intraparietal. Vocês veem aqui o lóbulo paracentral, e você tem que entrar aqui, ó, aqui, bem posterior ao lóbulo paracentral, para você chegar no átrio ventricular. Vocês veem que se você for abrir o intraparietal mais aqui, você está mais longe do átrio e você corre o risco de não achar o átrio quando você vai perpendicularmente. Deixa eu só ver quais são os próximos. Bom, agora vamos para a região parietal, na realidade. A região parietal, no homem, ela é mais variável. Mas, de uma maneira geral, você vai sempre identificar, de novo, o giro não é uma estrutura anatômica sempre bem definida. Entendam um giro como uma região cerebral. Nós estamos quase acabando aqui a exposição. Nós sempre vamos ter uma região vertical aqui, muito constante, uma região, não estou falando que é um giro, é uma região que a gente chama de giro occipital superior. Ela é vertical, ela é paralela à fissura interhemisférica. E sempre vamos ter um giro longitudinal aqui, que é contínuo ao giro temporal inferior e que nós vamos chamar de giro occipital inferior. Então, o giro occipital inferior ele é sempre longitudinal e o giro occipital superior ele é sempre vertical. A região do giro occipital médio, que neste caso nós estamos tendo um giro muito bem evidente aqui, esta região é a mais variável no ser humano. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora vamos ver aqui por cima. Eu estou identificando o intraparietal. Estou vendo um sulco grande aqui na região parietal, gente. Não pode ser outro, é o intraparietal. E o intraparietal sempre se continua com o pós-central. Olha aqui com uma continuação muito evidente dele. Muito evidente. Muito evidente. Então, isso aqui é giro supramarginal, isso aqui é giro angular. Isso aqui é o sulco intraparietal. Muito bem. Aqui eu estou vendo o Beautiful You do lóbulo paracentral. Olha, Beautiful You. Sempre Beautiful You. Tá certo? Aqui o ramo marginal ascendente do sulco do cíngulo. Então, isso daqui que está para cima do sulco intraparietal é tudo lóbulo parietal superior. O lóbulo parietal superior, aqui dentro, ele tem outro nome, ele é precúneo. Mas ele é o mesmo pedaço de cérebro. O lóbulo parietal superior e o precúneo é o mesmo pedaço de cérebro, só que tem nomes diferentes, conforme eu olho por cima ou conforme eu olho pelo meio. Agora, se eu vou aqui para a região occipital, eu estou sempre vendo essa incisura. O que é essa incisura? Essa incisura, vamos ver o que é essa incisura. Eu falei que a porção convexa dorsal do lobo occipital é muito variável, porque ela, filogeneticamente, é muito nova. Agora, a visão medial do cérebro, a face medial do cérebro, é anatomicamente muito constante, muito mais do que a superolateral, porque ela filogeneticamente é mais antiga. Então, vocês estão identificando aqui a fissura calcarina, o sulco parieto occipital. Então, isso daqui é pré-cúneo, isso aqui é cúneo, chama cúneo porque é uma cunha. E aqui é o giro lingual. Vamos voltar às nossas considerações? Vocês lembram que o giro temporal inferior, lá embaixo, é contínuo com o giro occipital inferior? E quando ele chega aqui, around the corner, ao longo dessa esquina, ele continua como giro lingual. E o giro lingual vai continuar como giro parihipocampal. Bom, eu já insisti para vocês que o lóbulo parietal superior, ele é o mesmo pedaço de cérebro, ele é contínuo com o precúneo. Tudo isso aqui é precúneo. Isso daqui é giro do cíngulo, aqui é o istmo do cíngulo, mas tudo isso aqui é precúneo. Isso aqui é cúneo. Agora, o que é essa incisura que eu mostrei para vocês aqui? Vamos voltar. Vocês estão vendo uma incisura bem profunda, tá certo? Vocês estão vendo a fissura calcarina e vocês estão vendo aqui o sulco parieto occipital. Acontece que o sulco parieto occipital é tão profundo
que ele sempre faz essa incisura aqui, sempre faz essa incisura. Então, eu voltando aqui, quando eu vejo essa incisura, eu sei que isso aqui é a profundidade do sulco parieto-occipital. Então, esse sulco que aqui, sulco intraparietal, quando ele chega nesse nível, ele passa a chamar sulco intraoccipital. Mas o problema da anatomia é vários nomes, também é chamado de sulco occipital superior. O fato é que eu estou vendo aqui uma região vertical do cérebro, que aqui é menos definida, mas essa região toda daqui, que eu vou chamar de sulco occipital superior. Lembra que o sulco occipital inferior vem aqui e vai se continuar com o giro lingual. Então, o que acontece com o sulco occipital, o giro occipital superior? O giro occipital superior, ele se continua medialmente com o cúneo. Então, da mesma maneira que o lóbulo parietal superior e pré-cúneo é o mesmo pedaço do cérebro, o giro occipital superior e o cúneo é o mesmo pedaço do cérebro. Só que quando eu olho aqui por cima, eu chamo de giro occipital superior. Quando eu olho na face medial, eu chamo de cúneo. E da mesma maneira que o giro occipital inferior vai dar a volta aqui, vai se continuar com o giro lingual embaixo da fissura calcarina. Então, o que eu quero insistir aqui é o seguinte: o giro occipital inferior, ele é sempre longitudinal aqui e vai se continuar com o giro lingual. O giro occipital superior é sempre vertical, aqui seria esta região, tá certo? Esta região, e ele é contínuo internamente com o cúneo. O giro occipital médio, que nesse lado aqui está bem evidente, e aqui está mal evidente, eu chamaria de toda essa região com sulco secundário aqui dentro, esse eu vou chamar esta região de giro occipital médio. Então, com isso, você se situa. Lembrando que o lóbulo parietal superior é contínuo com o pré-cúneo, o giro occipital superior é contínuo com o cúneus, e o giro occipital inferior é contínuo com o giro lingual. O giro occipital médio, ele acaba aqui no polo, ele não vai para a linha média, não vai para a face medial. Então, na realidade, nós temos dois pontos muito importantes na região occipital. Um é justamente onde o sulco parieto-occipital chega na convexidade, que eu tenho esta incisura. Olha outro cérebro, olha uma incisura bem evidente. Essa incisura aqui, o Broca chamou de prega parieto... Desculpe, a prega que vai em volta dessa incisura, o Broca chamou de prega parieto-occipital de Gratiolet. Gratiolet foi o professor dele, que ele chamou isso de prega parieto-occipital, desculpe, de Gratiolet, parieto-occipital. E ela está dando, é um beautiful you também, é um beautiful you, olha o beautiful you aqui, parieto-occipital de Gratiolet, e ela está dando a volta nesta incisura, que é a profundidade do sulco parieto-occipital. Então, tudo aqui para baixo é região que eu chamo de giro occipital superior, que é contínuo com o cúneo aqui. E o que está para frente disso é pré-cúneo. Bom, esse ponto, então, aonde o parieto occipital chega na convexidade, que corresponde à incisura parieto occipital, o Broca mostrou que este ponto aqui, ele está sempre no ângulo que existe entre a sutura sagital e a sutura lambdoide. Então, olhem que coisa, só de você ver este ângulo aqui, você sabe que o parieto occipital está acabando aqui. Então, você sabe que, a partir disso, evidentemente, você sabe que o cúneo está aqui e que o pré-cúneo está para cima. E que o giro lingual, evidentemente, vai estar aqui embaixo. Então, esse ponto é um ponto-chave, que me mostra várias coisas. Muito bem. O outro ponto occipital muito importante é o opistocrânio. Opístio quer dizer o mais posterior. Vocês palparam o eurium aqui na sua bossa parietal. Palpem agora a proeminência occipital, que é a bossa occipital. O ponto mais proeminente da sua bossa occipital, evidentemente, corresponde ao ponto mais distal da fissura calcarina. Por quê? Porque nós somos mamíferos, animais visuais. Então, evidentemente, a região do cérebro que se desenvolveu mais posteriormente é a região visual. Então, o opistocrânio, que é esse ponto fácil de palpar, porque é o ponto mais proeminente da sua bossa occipital, tá certo? Ele está no fim da fissura calcarina, na base do cúneo. Então, na realidade, vamos usar esses dois pontos agora para nos situar e operar. Esse é o penúltimo caso que eu quero mostrar para vocês. Vamos operar agora esse caso que eu acho um caso muito interessante para mostrar em aula. Era uma paciente jovem que tinha tido um glioblastoma temporal que foi tratado,
e que no fim do segundo ano de sobrevida ela vem com uma hemianopsia. Então vamos entender onde está esta lesão. Essa lesão, olha, ela está pegando tanto o cúneo quanto pegando o giro lingual. O giro lingual está aqui na base e o cúneo está aqui para cima. A fissura calcarina estaria aqui. Então está pegando o cúneo, está pegando o giro lingual. Ela não chega até o sulco parieto-occipital. Aqui na lateralidade, eu diria que ela está no giro occipital médio, porque ela não está nem no vertical aqui, tá certo? Nem no vertical, e nem é tão basal. Então, eu diria que ela está nessa região aqui. Então, gente, esse tumor, se você for abrir e for entrar no tumor com aspirador ultrassônico, qualquer coisa, você vai achar uma mistura de cérebro normal com tumor misturado. Isto aqui não é um tumor focal. Isso aqui, na realidade, são áreas de glioblastoma entre meio a áreas mais normais. Então, você vai se perder. Se você quiser fazer uma cirurgia radical aqui, você tem que fazer uma lobectomia occipital anatômica. Essa paciente já está hemianóptica. Então, eu quero fazer uma cirurgia radical, então eu vou fazer uma cirurgia. O que eu vou fazer? Eu vou, na realidade, expor o polo occipital, eu vou expor o giro lingual, o cúneo, portanto, o giro occipital superior, tá certo? Vou abrir o parieto occipital e vou retirar tudo isso aqui. Então, eu vou retirar, eu vou fazer uma lobectomia occipital, vou retirar o polo occipital. Então, é claro que eu preciso estar posterior a esta incisura, que é o parieto occipital. Essa incisura é esse sulco aqui, a profundidade desse sulco. Então, eu sei, vendo isto, que o cúneo está para cá, o pré-cúneo está para cá. Eu quero tirar isso aqui. E, gente, eu sei que esse ponto está onde a sutura sagital se continua com lambda, está nesse ângulo. É isso que eu quero fazer. Então, vamos posicionar o meu doente. Eu gosto de operar o doente sentado, quando é região occipital. E esses são os meus 3 pontos chaves. Aqui é o tentório, é onde estaria o ínion, tá certo? Todos vocês conhecem, que não é fácil de palpar sempre. Vocês precisam vir entre os dois longuíssimos, os músculos aqui da nuca, entre o meio dos dois, onde vocês encontram o osso, é onde está o ínion. Vocês facilmente vão identificar o opistocrânio, que é o ponto mais proeminente da região occipital, e vocês sabem que aqui vai ter a fissura calcarina. E olha o ângulo onde a sutura sagital está se continuando com a lambdoide. Esse ângulo, aqui é o lambda, esse ângulo é onde eu tenho o parieto occipital. Então, eu estou vendo que aqui está o meu cúneo, aqui está o meu giro lingual, aqui está o tentório, e eu quero retirar essa parte do cérebro aqui. Só de ver essas coordenadas ósseas eu já sei. Esse também é um caso antigo, eu não tinha nenhum navegador. Então, vamos lá, eu exponho e estou vendo uma veia aqui. Poxa, mas isso aqui não tem a prega parieto occipital de Gratiolet? Sempre está lá, mas eu não estou vendo ela aqui. Mas eu sei que ela está sempre lá. E aqui estava o ângulo onde a sutura sagital continua com a lambdoide. Então, eu sei que aqui é o sulco parieto occipital. E eu sei que aqui tem uma prega parieto occipital. Eu sei que tem. Mas eu vou antes... Então, eu abro o sulco intraparietal e olha o que acontece. Eu encontro a prega aqui. Aí eu vou cortar aqui e vou descer pelo sulco intraoccipital. Porque eu vou remover o polo inteiro. Vocês veem como é profundo o sulco parieto occipital? E eu sei que eu estou... Aqui é cúneo. E eu sei que aqui é pré-cúneo, não preciso retirar aqui. A lobectomia occipital, ela retira o cúneo e o giro lingual, o polo occipital. Então, agora, o que eu faço? Eu abri o parieto occipital, agora eu vou cortar a prega parieto occipital do Gratiolet e vou descer pelo sulco occipital superior, também chamado de interoccipital, e vou até o tentório. E a partir daí eu retiro todo o polo occipital. Qual é o segredo da lobectomia occipital? É só você reconhecer onde está o parieto occipital e você abrir o sulco parieto occipital. É só esse segredo. E depois cortar essa prega parieto occipital e descer até o tentório. Então, olha, aqui eu cortei a prega parieto occipital, estou descendo aqui pelo sulco interior até encontrar o tentório. Por isso que vocês precisam expor as bordas, que nem no meningioma, que nem no ângulo ponto. Não é porque é glioma que você vai fazer uma craniotomia pequena, você precisa saber onde você está. Porque se você entra com o seu aspirador ultrassônico aqui, você vai fazer um buracão e não vai saber nem onde você está. E vai tirar grande parte do tumor, mas não vai tirar anatomicamente toda aquela região. Aqui eu estou vendo um sulco, ó. Então é evidente que esse sulco é a fissura calcarina. Isso aqui é o giro lingual, isso aqui é o pré-cúneo. Isso aqui é o pré-cúneo.
Aqui na frente eu tenho a porção anterior do giro lingual, que é esta porção anterior aqui, que vai para o giro parahipocampal, que eu não precisei retirar, não estava nos meus planos. Se aqui tivesse tumor até aqui, agora eu iria trabalhar nessa porção anterior do giro lingual, que eu não precisei retirar. E se vocês vêm para a ressonância, vocês veem que vocês fizeram uma remoção do polo occipital. Aqui está a porção mais anterior do giro lingual e aqui está todo o pré-cúneo. Aqui está todo o pré-cúneo. O cúneo você retirou e agora, evidentemente, o cérebro caiu. Então, você fez uma remoção radical de uma paciente que viveu mais algum tempo, infelizmente, porque ela tinha um glioblastoma. Mas, seguramente, essas cirurgias radicais, vocês sabem que também ajudam. Agora eu quero mostrar o último caso, que são 2 pontos muito interessantes, não só para o cérebro, mas também para a base do crânio. Vocês estão vendo aqui a fosseta pré-auricular que eu falei para vocês palparem já em vocês. É onde vocês veem o seu sulco, o seu pulso temporal. Muito fácil de palpar, ela tá exatamente acima da porção mais alta aqui posterior da raiz do zigoma. Muito fácil de palpar. Palpe o seu pulso temporal aqui na frente da orelha, na frente do tragus. Vocês estão vendo aqui a sutura escamosa. E estão vendo aqui a sutura parietomastoideia, aqui a sutura lambdoide e aqui a sutura occipitomastoideia. E o ponto de encontro que é o astério. A sutura parietomastoideia, ela é sempre horizontalizada. E a sutura escamosa é sempre verticalizada. E este ângulo aqui, ele é sempre depressivo. Se vocês vierem da parte posterior da sua mastoide, vocês, em geral, vão palpar essa depressão aqui. Então, esses 2 pontos são 2 pontos muito fáceis de identificar. O que esses pontos querem me dizer? Vamos ver o que esses pontos estão me dizendo da cavidade intracraniana. Se eu vier para cá, este ponto corresponde a este ponto aqui, em cima da parte posterior da raiz do zigoma, na minha fosseta pré-auricular, onde vocês palparam o seu pulso temporal. E este ponto aqui significa este ponto aqui. O que é isso daqui? Ó? O que é isso daqui? O que é isso daqui? Isso daqui é o que a gente chama de osso petroso, de rochedo temporal. Vocês lembram que as partes principais do osso temporal são a escama temporal e a parte petrosa do temporal. A apófise mastoideia, ela é uma apófise, ela é uma continuação, ela é parte do rochedo, do osso petroso temporal. Mas essa parte superior do rochedo temporal, ela está entre a fossa média e a fossa posterior. Então, tudo isso aqui é rochedo temporal. Parte petrosa. O assoalho da verdadeira fossa média é daqui para frente. E aqui eu tenho a parte posterior do rochedo. O que eu tenho inserido aqui? Eu tenho o tentório inserido aqui, evidentemente. Tenho o tentório inserido aqui. Muito bem. Então, quando eu volto para cá, agora eu já estou sabendo a anatomia, the more you know, the more you see. Então, eu estou vendo um monte de coisas aqui. Eu estou vendo que isso aqui, entre esses 2 pontos, eu tenho a projeção externa do rochedo, do osso petroso. Então, daqui para frente, eu tenho a assoalho da fossa média. Daqui para trás, eu tenho tentório. Então, eu estou vendo o tentório aqui, eu estou vendo o osso petroso aqui, eu estou vendo fossa média aqui. Mas vamos agora ver o que nós temos em relação ao cérebro. Vamos ver o que isso me diz do cérebro. Na base do crânio, isso já é importante, porque se eu quiser fazer uma craniotomia temporobasal, eu tenho que vir aqui. Na nossa tese de doutorado, a minha tese de doutorado, feito com o trabalho que eu fiz uns meses que eu fiquei no Houghton, eu estudei trepanações aqui da fossa posterior. E eu vi que sempre que eu fazia uma trepanação, está publicado junto com o Houghton, sempre que você faz uma trepanação centrada no astério, você vai estar expondo o seio transverso, sempre, em maior ou menor grau. Se você quiser fazer uma trepanação supratentorial, ela tem que estar superior ao astério, ela não pode estar centrada no astério. A base dela tem que ser no astério, ela tem que ser aqui. Então, se você fizer essas 3 trepanações, estão te dando toda a base temporo-occipital. Isso é um trabalhinho que mereceu, inclusive, uma capa do Journal Neurosurgery, e a gente chamou de suprapetrosocraniotomy, porque é uma craniotomia suprapetrosa
para acesso temporo-basal. Mas agora vamos ver o que esses dois pontos estão me falando do cérebro. Então, vamos voltar para o cérebro. Nessa preparação aqui, nós pulamos aula de sulcos e giros, mas nós sabemos que eu retirei anatomicamente aqui o giro fusiforme. Isso aqui é giro parahipocampal, que se continua com o giro lingual, e que se continua com o istmo do cíngulo aqui em cima. Vocês sabem que o giro parahipocampal é uma continuação principalmente do giro lingual e principalmente do istmo do cíngulo. E, na verdade, até mais do giro lingual do que do istmo do cíngulo. Lateralmente ao giro parahipocampal, eu tenho o giro fusiforme. E lateralmente ao giro fusiforme, eu tenho o giro temporal inferior. O giro temporal inferior, ele é muito baixinho na altura aqui na face lateral do cérebro, mas ele é muito largo aqui na base. Ele é largo. Ele é baixinho em altura e largo na sua base. Entre o giro temporal inferior e o giro fusiforme, que foi removido aqui, eu tenho o sulco occipito temporal. Então, isso aqui é a profundidade do sulco occipito temporal. E entre o giro parahipocampal e o giro fusiforme, eu tenho o sulco colateral. Então, isso é a profundidade do sulco colateral. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse slide muito evidente é que o giro fusiforme corresponde exatamente ao assoalho do ventrículo lateral aqui na base. O giro fusiforme corresponde ao verdadeiro assoalho do ventrículo lateral na base do cérebro. Só que a metade anterior do giro fusiforme corresponde à metade anterior do ventrículo lateral, que é o corno temporal. Então, o corno inferior ao temporal, ele está dentro da metade anterior do giro fusiforme. E o giro e a porção atrial, o assoalho do átrio, está na parte posterior do giro fusiforme. E daí, o que quer dizer isso? Se eu voltar para cá, nesse estudo que nós fizemos, nós vimos que a metade anterior do giro fusiforme, que é o assoalho do corno inferior, está sentada no rochedo e entra um pouquinho na fossa média. Enquanto que a porção posterior do giro fusiforme, que corresponde ao assoalho do átrio, já está sentado em cima do tentório. Ele é bem posterior. Em anatomia, geralmente as coisas são mais posteriores do que a gente imagina. Então, a porção posterior do giro fusiforme, que corresponde ao assoalho do átrio, está sentado no tentório. Então, vamos entender e vamos operar anatomicamente agora esse tumor. A primeira coisa que eu estou vendo é que é um tumor da base temporal, do lado esquerdo, e que está entrando no ventrículo. Então, e que está entrando. Isso aqui é a morfologia do átrio. Então, gente, só de eu ver isso, eu já tenho que dizer: esse tumor está no giro fusiforme. Porque o giro parahipocampal, ele é mais medial, ele não é o assoalho do átrio. O giro temporal inferior é mais lateral, ele não é assoalho. O assoalho do átrio é o giro fusiforme, a parte posterior do giro fusiforme, que está sentando no tentório. Olha aqui, isso aqui é rochedo, isso aqui é tentório. Também precisamos aprender anatomia com a patologia. Então, eu estou vendo que esse tumor aqui, olha o giro parahipocampal, olha o giro temporal inferior, isso aqui seria sulco occipito temporal, isso aqui seria sulco colateral. Mais uma vez, o professor Iassargil tem razão. É um glioma de alto grau que está restrito a um compartimento. E esse compartimento, no caso, é o giro fusiforme. E entra no átrio porque o giro fusiforme é o assoalho do átrio. E a metade posterior do giro fusiforme, como nós descrevemos, corresponde a esse assoalho do átrio e está sentado em cima do tentório, atrás do rochedo temporal. Então, este tumor, ele está sentado aqui no rochedo. Aliás, desculpe, no tentório. Ele está posterior ao rochedo. Está posterior a esse ponto daqui. Então, se eu volto para o crânio, fosseta pré-auricular e meu ponto de transição, da parietomastoideia para a escamosa. Eu sei que o tentório começa daqui para trás. Então, o meu tumor está sentado aqui, ó, mais lá para dentro, medialmente. Mas ele está sentado aqui. Não adianta eu fazer uma craniotomia aqui. Ele é mais posterior. Então, o que eu quero fazer nesse caso? Eu quero fazer uma craniotomia temporobasal, eu quero ir pela base, eu vou abrir as ternames, vou ganhar espaço, vou voltar e vou tentar reconhecer a base temporal.
Aí eu vou fazer uma janela no giro temporal inferior, que no hemisfério dominante não tem problema, meu ver, o doente não precisa estar acordado para essa cirurgia. Vou fazer essa janela e vou entrar no átrio. E vou fazer uma remoção do giro fusiforme com o tumor que está dentro do átrio. Eu vou fazer uma fusiformectomia fazendo uma janelinha aqui no giro temporal inferior. Esse é o meu plano A. Eu sempre brinco dizendo, quando a gente vai para uma cirurgia, a gente tem que ter 3 planos, pelo menos. O plano A, o plano B e o plano C. O meu plano B, se eu não conseguir aqui por baixo, seria ir transtemporal. Mas o plano A é primeiro ir pela base. E o meu plano C, eu acho que tem C sempre é melhor eu pular fora daqui. Não está dando para fazer essa cirurgia. Muito bem. Então, vamos lá de novo. Então, eu vou entrar na base e vou expor esta porção posterior, que está sentada no tentório, fazer uma janelinha aqui e vou tirar o tumor que está dentro do giro fusiforme entrando dentro do átrio. Então, olha, gente, eu estou vendo, olha quanta coisa eu estou vendo aqui, olha quanta coisa eu estou vendo. Fosseta pré-auricular. Se eu for 4 centímetros para cá, eu tenho um ponto rolando de cu inferior. Fosseta pré-auricular. Eu estou quase vendo a transição aqui da sutura pareto-mastoideia para a sutura escamosa. Então, o meu rochedo vai daqui até aqui. Desculpe. O meu rochedo vai daqui até aqui. Daqui para trás é tentório. Meu tumor está sentado aqui, a porção posterior. Se fosse corno inferior, ele estaria aqui. Então, estou vendo tudo isso. A craniotomia tem que ser bem basal. Por que a craniotomia tem que ser bem basal? A craniotomia tem que ser bem basal porque o giro temporal inferior ele é muito baixo. Quando você fizer uma craniotomia temporal e ver um sulco, com certeza aquele sulco é o sulco temporal superior. Para ver o sulco temporal inferior, a craniotomia tem que ser bem basal. E outra coisa, você não vai ver o sulco temporal inferior. Porque o sulco temporal inferior é um conceito. Você vai ver vários sulquinhos que juntos constituem o sulco temporal inferior. Quando você vê um sulco bonito na região temporal, é sempre o sulco temporal superior. Então você tem que drilar para expor a base temporal. Olha aqui a sutura pareto-mastoideia se continuando com a sutura escamosa. O tentório começa aqui e vem para cá. Eu sei exatamente onde eu estou, inclusive em relação ao cérebro. Então, meu plano é vir aqui, tirar líquor, ganhar espaço, reconhecer a porção inferior do lobo temporal, aí fazer uma janela aqui. Fazer essa janela aqui e retirar o giro fusiforme junto com o tumor que entra dentro do átrio e, eu, claro, manter o giro parahipocampal que está sem tumor, nesse caso. Então, olha, eu vou por aqui, vejo o aracnoide, estou vendo o tentório. Se eu bater aqui, é mole. Se eu bater aqui, é duro. Aqui é rochedo, aqui é tentório. Vejo uma aracnoide, abro o aracnoide e estou vendo um par craniano entrando aqui na borda da incisura. Que par craniano é esse aqui? Evidentemente, esse é o troclear. E como dizia o Evandro, o troclear sempre entra no tentório na altura do sulco mesencefálico lateral. Então, se eu tiver um cavernoma no mesencéfalo, na frente do sulco mesencefálico lateral, ele estaria aqui. Essa é a referência, através daqueles pontos cranianos. Vocês veem, é tudo anatomia. Ganhei muito espaço aqui tirando o líquido. Então, agora eu venho e eu vejo toda a base temporal. Então, gente, eu estou vendo um giro largo aqui, que é o giro temporal inferior. Estou vendo um giro que acaba como um fuso, como sempre. Que giro que acaba como um fuso? É o giro fusiforme, que está gordo, é claro, tem tumor dentro. Isso aqui é o sulco colateral, que vem aqui para frente do sulco fusiforme e continua aqui para frente. E o sulco colateral lá na frente, em geral, se continua com o sulco renal. Então, eu sei onde eu estou. Olha o giro fusiforme e o tumor na porção mais posterior dele. Então, vou fazer uma janela aqui, vou tirar o giro fusiforme todo com o tumor. E foi o que eu fiz. Olha, fiz a janelinha aqui e retirei o giro fusiforme com o tumor que entrava dentro do átrio. Bom, eu queria acabar essa aulinha fazendo uma propaganda do nosso livro, que nós lançamos pela Universidade de Cambridge, onde eu dou aula lá há 15 anos, de anatomia cirúrgica, e onde nós procuramos por todos os trabalhos que a gente publicou de anatomia e todas as dicas anatômicas, não só minhas, mas que eu aprendi na minha convivência de muitos anos com um grande amigo, que é um dos maiores cirurgiões do mundo, como vocês sabem, o Evandro de Oliveira. Eu procurei pôr aqui tudo que eu vi de dicas de outros colegas viajando e tal. Então, é um livro que tem todas essas relações e que eu sugiro que vocês voltem e reestudem essa anatomia, se possível, nesse livrinho.
E voltar a acabar dizendo o seguinte: a minha finalidade aqui foi mostrar as correlações anatômicas. Como operar? Existem várias maneiras de operar. Várias maneiras. Acordado, não acordado, com endoscopia, com tudo. Mas a anatomia é sempre fundamental. E nós mesmo que nós tenhamos toda a tecnologia, nós temos que saber sempre onde nós estamos. Eu sempre brinco dizendo nas minhas aulas que um cirurgião, um neurocirurgião, ele pode olhar para uma ressonância e não saber o que uma lesão é. Não sei o que essa lesão é. Pode ser isso, pode ser aquilo. Mas ele tem sempre que saber aonde a lesão está. Mesmo que ele não vá lá, ele tem que saber onde a lesão está. Nós temos que ter conhecimento da anatomia e, no dia a dia, aprimorar isso. Olhem uma ressonância sempre com um olhar anatômico. Aprendam com as ressonâncias normais. Treinem com as ressonâncias normais. E façam suas correlações para vocês aprenderem com a sua própria experiência. Então, mais uma vez, queria agradecer essa oportunidade. Para mim é muito cara. Uma parte muito grande da minha vida eu dediquei ao HC e tenho um carinho especial pela escola do HC. Deixei lá grandes amigos até hoje, o professor Manuel, o En, que está conosco aqui, e queria agradecer essa oportunidade, que para mim também é muito especial, porque eu a faço através agora do meu filho, Eduardo, e continua nesse lugar que a gente gosta muito, que é a neurocirurgia do HC. Muito obrigado a todos. Bom, professor Guilherme, a gente que agradece aí a sua presença, sempre está prestigiando a gente no nosso curso. Eu queria abrir aí a oportunidade das pessoas fazerem perguntas. Vou ver se eu consigo correr aqui a listinha das perguntas. Se alguém quiser ligar o microfone, também fazer. Várias pessoas agradeceram aqui, doutor Antônio Carlos, do Paraná, Juan Miguel, do Equador. A gente tem muitos alunos que vêm da América Latina também, Dr. Felipe Weiner, né, que apareceu aí. Deve ter nossos presidentes também. Aí, alguém tem alguma dúvida para o professor? Oi, boa noite. Boa noite. Não sei se vocês estão me ouvindo. Aqui é o Antônio Carlos e eu conheço o professor Guilherme há mais ou menos uns 10 anos. Se não é mais um pouco. Mais. E sempre as suas aulas são maravilhosas. Muito obrigado por mais essa... Eu tenho o seu livro e me serve como... Eu sou um neurocirurgião, para quem não me conhece, eu sou um neurocirurgião formado na escola antiga, escola que o doutor Guilherme frequentou também, ainda era recém-saído do doutorado dele quando eu o conheci. Eu tenho agora 36 para 37 anos de neurocirurgia. E conheci ele já dando aula, me ensinando, e hoje ainda é muito frequente eu consultar os livros, os artigos do professor Guilherme e os vídeos que por sorte, o YouTube também ajuda para me ajudar nas cirurgias. Eu digo a todos que o que ele estimula de vocês que são novos, aprenderem anatomia, é fantástico. Se vocês conseguirem, quem conseguir aprender com ele ou com os livros e os artigos, por favor, faça. Nunca você vai se apertar como neurocirurgião na sua vida. Essas exéreses anatômicas são fantásticas e salvam a gente frequentemente. Muito obrigado, Guilherme, por de novo poder ouvir tua voz. Não, obrigado você. É um carinho enorme te ouvir, Antônio Carlos. Delícia. Você está em Cascavel? Continuar se dando aula, viu? Porque eu vou continuar seguindo aí, acompanhando, viu, meu? Te agradeço de coração. Um abraço a todos. Grande abraço, grande abraço. Ele está falando sem som, né? Fala que está sem som. Acho que o meu som estava desligado aqui. Bom, muitas pessoas aqui agradecendo a aula, doutor Arthur Mainart, aqui, neurocirurgião de Aracaju, que foi meu colega de residência também, opera tumores
em Aracaju. O Dr. Clemar, aqui do nosso grupo de tumores do Hospital das Clínicas, que dedica mais aos meningiomas aqui no Hospital das Clínicas. Bom, a gente vai tentar disponibilizar essa aula também no YouTube, para vocês conseguirem ver essa aula mais uma vez. Como sempre, a gente sempre comenta que neuroanatomia é repetição, né? Então, bastante informação em 1h30 e demora para digerir toda essa informação, né? Mas pelo livro também, né? Que ele comentou, tem esse livro. Acho que está disponível pela internet, né? Como é que funciona para comprar esse livro? Todo lugar vende. Na internet é fácil achar. Mas ele não é brasileiro, né? Precisa importar? Como é? Não, ele é editado pela Cambridge Press. Aqui, aquela livraria que costuma estar nos nossos congressos, a de livros tem, ela importa. Tá. Bom, é um caminho, né? Agora os congressos estão meio... todo mundo fugindo dos congressos. Vamos ver se no Congresso Brasileiro, em João Pessoa esse ano, se ele vai acontecer mesmo. Vamos ver. Bom, acho que se ninguém tiver alguma dúvida... não sei se o Dr. Wayne está online ainda. Eu tô. O Dr. Clemar. Ô, Dr. Wayne. Então, eu queria agradecer, Dr. Guilherme. A gente sempre aprende, né? Pode assistir 10 vezes, sempre aprende. E avisar lá, fica de plantão aí que a gente vai chamar mais vezes, não é? Fica à disposição. Com certeza. E olha, Wayne, é uma felicidade ver você com a carreira linda que você está fazendo, e muito, muito do que eu falo eu aprendi com seus trabalhos. Fantástico. Parabéns pelo conjunto da sua obra. Eu aprendi muito mais. Eu falei no começo, né, para os nossos residentes, né, que eu fui residente do Dr. Guilherme. Então, a influência que ele teve foi muito grande, né? Então, é uma felicidade a gente voltar a ver. Cada um vai aprendendo ao longo da carreira, né? E eu sempre aprendo com ele. Isso aí, impressionante. Tá, então, mas ó, fica de plantão. A gente vai chamar mais vezes, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, tá bom, gente. É isso. Obrigado pela participação de todos. Boa noite. Eu vou avisando todo mundo sobre as próximas aulas. Obrigado, professor, de participar em mais uma edição do nosso curso. Obrigado.